Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje no trabalho, o TST ampliou a indenização a filhos reconhecidos depois do fim da ação. E no civil, o TJSP afastou o uso capião familiar após separação do casal. No digital, o STF vai retomar em plenário físico o debate sobre acesso à IP. E voltando no trabalho, uma justa causa foi mantida, mas com condenação por desrespeito ao nome social. E o comentário de hoje é do Reinaldo, que falou assim: como eu já venho falando em outros episódios do podcast, o assunto do Banco Master ainda vai render muita coisa. Por que não criar CPI para investigação? Tudo é uma forma de entrar a fundo no assunto e acaba expondo pessoas importantes. E olha, Reinaldo, eu acho que esse assunto vai continuar rendendo por um bom tempo, então esperem novamente ver mais notícias sobre o assunto. E vamos para o episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. E vamos agora com o direito do trabalho. A primeira turma do TST manteve a condenação de empresas ao pagamento de indenização por danos morais a 2 filhos de um trabalhador morto em acidente de trabalho, mesmo com o reconhecimento da paternidade acontecendo só depois do encerramento da ação original. O colegiado admitiu em caráter excepcional que a decisão anterior também beneficiasse esses novos dependentes, sem reabrir a discussão sobre a responsabilidade pelo acidente. O caso envolve a morte do empregado em 2011 durante serviços de manutenção em rodovia de Minas Gerais, após o atropelamento por um veículo de carga. Na primeira ação, a Justiça do Trabalho já havia fixado a indenização para a companheira e para as 2 filhas, além de pensão mensal até os 25 anos. Depois, outros 2 filhos, cuja paternidade foi reconhecida judicialmente mais tarde, passaram a buscar os mesmos efeitos decorrentes da morte do pai. O TST entendeu que não havia razão para rediscutir culpa, nexo causal e dever de indenizar, porque esses pontos já estavam definitivamente resolvidos. Com isso, a nova análise ficou restrita ao dano moral individual e ao valor da reparação. Na prática, a decisão evita conclusões diferentes sobre o mesmo acidente e admite em situação excepcional que dependentes fora da ação original, por circunstâncias alheias à própria vontade, sejam alcançados pelos efeitos úteis da decisão já estabilizada. E vamos com o direito civil. A segunda Câmara de Direito Privado do TJSP manteve a improcedência de uma ação de uso capião familiar proposta por uma mulher contra o ex-companheiro. O tribunal entendeu que a simples saída do imóvel após a separação não configura por si só abandono do lar. No caso, o imóvel foi adquirido durante o casamento sob o regime da comunhão universal de bens. A autora alegava que passou a arcar sozinha com IPTU, manutenção e melhorias da residência, mas o colegiado entendeu que isso isoladamente não prova abandono. Para o TJSP, a uso capião familiar do artigo 1240-A do Código Civil exige mais do que a separação de fato. É necessário demonstrar abandono voluntário e injustificado do lar, com afastamento do imóvel e também da assistência familiar, além da ausência de intenção de manter vínculo patrimonial. Também pesou o fato do ex-companheiro já ter ajuizado a ação de divórcio com pedido de partilha antes da uso capião. Para o tribunal, isso revela interesse patrimonial incompatível com renúncia à propriedade e mantém o bem em condomínio até a partilha, o que enfraquece a posse exclusiva exigida nessa modalidade. E vamos agora com o direito digital. O STF vai retomar em plenário físico o julgamento da ADC 91, que discute se é constitucional exigir ordem judicial para que provedores entreguem registros capazes de identificar usuários da internet, inclusive dados ligados a endereços de IP. O caso trata do artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet, e o julgamento presencial será reiniciado após pedido de destaque do ministro Flávio Dino. O ponto central é definir até onde autoridades públicas podem acessar dados que não mostram necessariamente o conteúdo das comunicações, mas que podem levar à identificação de quem usou determinado serviço ou conexão. No voto apresentado no plenário virtual, o relator ministro Cristiano Zanin considerou constitucional a regra do Marco Civil e propôs diferenciar as hipóteses de acesso. Pela proposta, dados cadastrais básicos como nome, filiação e endereço poderiam ser requisitados diretamente. Já registros de conexão, registros de acesso a aplicações e a correlação dessas informações com dados pessoais aptos a identificar o usuário vinculado ao IP dependeriam de autorização judicial específica. Zanin também admitiu exceção para situações de extrema urgência, com posterior controle judicial. O ministro Dias Toffoli acompanhou a constitucionalidade
funcionalidade do dispositivo, mas divergiu dessa abertura excepcional. Para ele, hipóteses de acesso sem ordem judicial precisariam estar expressamente previstas em lei. O julgamento pode fixar um parâmetro relevante sobre privacidade, investigação criminal, preservação de provas digitais e reserva de jurisdição na identificação de usuários. E no direito do trabalho, a 8ª Vara do Trabalho de Goiânia manteve a justa causa aplicada a uma auxiliar de serviços gerais trans, mas condenou 3 empresas do mesmo grupo econômico a pagar R$5 mil por danos morais pelo desrespeito ao nome social da trabalhadora. A empregada alegava que a penalidade foi desproporcional. Ela afirmou ter encontrado uma mochila em uma sala de aula, entendido que o objeto havia sido descartado e o levado para casa. As empresas demonstraram, porém, que havia orientação para encaminhar objetos encontrados ao setor responsável. Com base na sindicância interna e no depoimento da própria trabalhadora, a juíza concluiu que houve quebra da confiança necessária ao vínculo e manteve a dispensa por justa causa, afastando também a tese de perdão tácito. Mas em um ponto diferente, a sentença também reconheceu violação à dignidade da autora por falta de uso do nome social. Segundo a magistrada, os documentos empresariais usavam apenas o nome civil, inclusive com referências no masculino. Com isso, o juízo reconheceu dano moral e reforçou que a manutenção da justa causa não impede a condenação do empregador por outra ilegalidade no mesmo contrato. E na sexta-feira, a gente trouxe aqui o caso da decisão que determinou busca e apreensão na casa de um jornalista no Maranhão, em uma investigação que envolve possível crime de perseguição, o que reacendeu o debate sobre os limites entre a apuração penal e a liberdade da imprensa. E como esse é um tema bem sensível, que cruza garantias constitucionais e investigação criminal, a gente convidou agora o advogado Ângelo Granlich para trazer uma contribuição técnica sobre o assunto. Ele é advogado, professor, investigador, head de compliance e especialista em direito penal econômico, compliance, anticorrupção e investigação defensiva. O caso da busca e apreensão do repórter revela um grande problema que a defesa enfrenta recorrentemente no processo penal, que é o fishing expedition, ou pescaria probatória. No caso, foram usados como evidência do suposto delito as próprias matérias jornalísticas do repórter, que foram produzidas em tese em exercício regular do direito de imprensa. Na pescaria probatória é invertida a lógica investigativa. É criado artificialmente uma oportunidade, um cenário favorável para essas diligências mais invasivas, como quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático e busca e apreensão, para depois, dentro dos materiais obtidos e apreendidos, encontrar a evidência do que se busca imputar. Outro ponto importante são os procedimentos da cadeia de custódia, que devem ser observados à risca pelos agentes que cumprirem o mandado. O acesso prévio ao telefone de quem sofre busca e apreensão pode invalidar as provas por quebra da cadeia de custódia, como tinha decidido o STJ na 5ª e na 6ª turma até pouquíssimo tempo. Porém, no dia 10 de março, bem recentemente, foram julgados os habeas corpus 1.054.038 e 1.038.816 pela 6ª turma do STJ, sob relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Ele não reconheceu a quebra da cadeia de custódia pelo simples acesso prévio ao telefone e disse que isso precisa de prova pré-constituída, da adulteração ou de prejuízo dessa conduta para a defesa e para a rigidez das provas. E antes de encerrar o episódio de hoje, vale um destaque para quem acompanha o direito de perto. A editora Foco está completando 18 anos de atuação no mercado jurídico, sempre com uma proposta muito clara: entregar para o leitor o direito do agora. As obras acompanham as atualizações mais recentes da legislação e da jurisprudência, com muito critério editorial e autores selecionados. Então, seja para quem está estudando para concursos, para OAB ou buscando atualização profissional, vale a pena conhecer o catálogo deles. E para conferir é só acessar editorafoco.com.br e acompanhar também as redes sociais da editora. E não esquece de usar o cupom LAWLETTER30 e garantir 30% de desconto. E agora a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. Caroline, Rômulo, Reinaldo, Shirley Gomes, Bela, Kennedy, Luciene, Matheus Mendes, Felipe, Diogo, Thaís e Eli. Muito obrigado a todos que comentaram. Lembrando que toda semana nós parabenizamos a pessoa que mais comenta ao longo da semana com o kit Lawletter de café e xícara. Então não deixem
de comentar bastante e os comentários já estão valendo desde sexta-feira. E não esquece também de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilhe também esse episódio lá nos seus stories e marque a gente no @lo.ler. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.